Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tava ansioso para fazer esse vídeo depois da partida contra o Santos, mas aí tinha um carnaval no meio do caminho, mas a gente vai debater agora algo que eu acho que vai se tornar um debate natural ao longo da sequência da temporada, que é o Atlético ter que jogar no 4-3-3 ou o Atlético ter que manter a estrutura atual, que é um 3-2-4-1, enfim, esse esquema com três zagueiros, dois alas, dois meias e três atacantes, que pode ser um 4-3-3, mas acaba sendo muito móvel, né? Rapaziada, eu quero fazer um pedido para vocês antes da gente começar o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante esse processo para mim. E fica o convite também para vocês comentarem aqui no vídeo, deixarem sua opinião e se tornarem membros do canal, porque conforme vocês vão se tornando membros do canal, a gente consegue aumentar nossa comunidade aqui. É um desejo que eu tenho do fundo do coração. Então, basicamente, a formação que o Atlético entra em campo contra o Santos tá aqui na tela. Santos, Teran, Arthur Dias, Lucas Esquivel, aí Benavides e Léo Derick pelas alas, Portilla, Zapelli, Julimar Mendonça e Kevin Viveiros. O que aconteceu? Eu acho muito importante a gente deixar isso claro. A grande mudança foi no segundo tempo, quando o Luiz Gustavo já estava em campo aqui no lugar do Portilla, mas basicamente abre-se mão do Léo Derick e vem com a ideia, vou trazer aqui, e vem com a ideia do Luiz Gustavo. Então é uma disputa que o torcedor do Atlético talvez não imaginasse, mas é a disputa que hoje rola para a gente ter essa mudança de posição, que é ou a gente tem o Léo Derick ou a gente tem o Luiz Gustavo no meio, gerando um pouquinho mais de volume e alternativas e peças por ali, que eu acho que no final das contas acaba sendo fundamental, né? Então é aquilo. A gente opta por mais um jogador na última linha. E aí a gente sabe que o Atlético ele vai ter uma demanda defensiva muito grande ao longo do campeonato. Quanto mais jogos o Atlético passar sem tomar gol, maior a chance do Atlético pontuar. E é natural que você tenha um zagueiro reforçando a sua última linha como um reforço para essa estrutura defensiva. Ou você opta por um jogador que vai te dar mais gente no meio-campo e você não vai ser tão dominado, podemos dizer assim. A bola vai ficar um pouco mais no seu pé. Lembrando, a gente entra num debate muito importante com um jogador que, querendo ou não, fazendo suas partidas bem ou não, é sempre uma peça muito criativa para o Atlético, que é o Léo Derick. O Léo Derick faz um ótimo jogo contra o Internacional. Na primeira rodada, contra o Santos não vai tão bem, mas gera pelo menos duas situações de finalização ali. Então é uma decisão difícil e é uma decisão que reforça o quanto o elenco do Atlético tem boas alternativas. Vamos pensar no time sem o Léo Derick, o que a gente ganha? Ó, saiu o Léo Derick. Ou seja, Portilla, Zapelli, Luiz Gustavo por aqui, Julimar e Mendonça. Eu acho que o Luiz Gustavo ele tem um ponto que justifica muito a titularidade dele, que é o fato dele poder fazer o Atlético jogar com três no meio e três na zaga, só utilizando ele. Porque o Luiz tem total capacidade de ser esse cara que baixa. Então você mudou sua formação sem precisar mudar nenhum jogador. Então o Atlético, com uma mudança de posicionamento de um jogador, passa a ter três zagueiros. A mudança de posicionamento de um jogador passa a ter mais volume no meio campo. Então, conforme você vai tendo ali a demanda que o jogo te pede, o Luiz Gustavo vai conseguindo te entregar. O Luiz Gustavo vai conseguindo te oferecer essa possibilidade. Então eu acho que isso cria uma vantagem muito grande em relação ao Léo Derick, porque se você para pensar, tira o Luiz Gustavo, vem o Léo Derick. O Léo Derick é esse ala. O Léo Derick dificilmente vai permitir que o Atlético tenha uma mudança de esquema só utilizando ele. O que pode acontecer é, no momento de ataque, o Léo Derick ataca o espaço aqui na última linha e o Julimar vira uma espécie de segundo atacante? Pode ser.
mas é um movimento também que difícil vai acontecer se o Atlético não tiver muito estruturado, muito bem posicionado ofensivamente. Então acho que nesse sentido o Luiz Gustavo leva sim vantagem em relação ao Léo Derick. O meu grande ponto em relação ao Léo Derick como titular é o fato de ser uma peça que se encaixa perfeitamente no jogo de transição, que a gente sabe que é o pilar tático que o Atlético tem desde o começo do campeonato, que é ter essa roubada de bola e essa acelerada, essa roubada de bola e essa acelerada, essa roubada de bola e essa acelerada. O Léo Derick é um jogador muito veloz, o Léo Derick é um jogador com muita capacidade de fazer essa saída rápida acontecer de forma mais leve possível, mais natural possível. Então, com o Luiz Gustavo e o Esquivel fazendo esse corredor, essa saída ela vai ser mais pausada. E eu não vou nem falar que ela vai ser lenta, mas ela vai sair mais pausada. Então eu acho que a gente está desenhando um cenário que, em jogos que o Atlético precisa atacar mais, você entra com o Luiz Gustavo. Que aí você não precisa ter essa válvula de escape pelo lado, você pode ter o Esquivel mais alto, que também vira quase mais um armador. Você sobe Arthur, você sobe Teran, você tem Benavides mais ou menos por aqui também, podendo dar um auxílio ao Mendonça. Em jogos que a gente tiver que defender mais, tá mais retraído, aí muda tudo. Você traz o Arthur para cá, você traz o Esquivel para baixo e você traz o Léo Derick. Existe uma maneira da gente ter o esquema com 3 zagueiros e o esquema com 3 meias. Mas aí a gente vai ter que abrir mão do Léo Derick mais uma vez. Que é basicamente a gente fazer o que a gente fazia no Campeonato Brasileiro da Série B ano passado, no momento da arrancada. Que a gente não tinha o Léo Derick, naquele caso não tinha o Lucas Esquivel, né, que estava machucado, mas não tinha essa dobradinha pelo lado esquerdo. Você sobe o Lucas Esquivel, você tira o Mendonça de uma faixa mais central, bota ele como ala, deixa o Arthur na zona de conforto dele, deixa o Teran na zona de conforto dele, traz o Benavides para ser esse terceiro zagueiro, bota o Luiz como esse camisa 5 e você tem Viveiros e Julimar. E sendo muito sincero, eu acho que o esquema mais equilibrado que o Atlético pode ter é esse. Um esquema com 3 jogadores na zaga, Benavides, Teran e Arthur Dias, e 3 jogadores no meio campo, Portigas, Zapelli e Luiz Gustavo. E nos 2 primeiros jogos, eu senti o nosso meio campo muito esvaziado. E ao mesmo tempo, eu não considero que a gente se sinta confortável ainda para abrir mão de um zagueiro. Defensivamente, eu acho que a gente precisa manter a estrutura com 3 zagueiros e eu vejo Benavides mais zagueiro do que o Lucas Esquivel. E você, na minha visão, ainda tem um ganho técnico na construção do seu ataque, porque o Julimar se sente muito mais à vontade como um segundo atacante do que como um ponta. E aí você tem um encaixe muito óbvio até dos jogadores que vêm do banco. O Felipe Schick pode facilmente fazer essa função do Julimar. Ou até mesmo, em algum momento, a gente abre mão de um volante e tem ali uma mudança de estrutura novamente, sabe? Mas com o Mendonça como ala. O Mendonça como ala te dá uma agressividade naquele corredor que o Benavides não consegue te entregar. O Benavides é muito mais um defensor. O Mendonça, pelo lado, é muito mais um ponta que tem capacidade física de fazer esse bate e volta. E óbvio, a gente pode pensar nessa escalação para início de jogo e, se tiver uma necessidade mais ofensiva, você mudar para o esquema com 2 zagueiros, botar 2 pontas, botar mais atacantes. Mas para mim o esquema ideal do Atlético é esse 3-5-2. Nem 3-4-3 lá, doidão que o Odair inventou, nem o 4-3-3. Acho que esse 3-5-2 faz muito mais sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.